Boa noite a todos. Que a doce paz do Divino Mestre nos envolva hoje e sempre, nos trazendo muita saúde. É o que mais estamos precisando nesse momento, porque o resto a gente corre atrás, não é mesmo? Então vamos serenando nossos corações, aliviando nossas aflições e elevando nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e agradecendo por mais esta oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em seu nome. E sejamos sempre dignos dessas oportunidades e que saibamos aproveitá-las o máximo possível. E vamos pedindo amparo e sustentação para os nossos amigos benfeitores, para que eles nos dê sabedoria para entender da melhor maneira possível o que foi nos preparado para essa noite. O nosso tema de hoje é caridade e riqueza, que está no livro Palavras de Vida Eterna, lição 49, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que diz assim: se acreditares que apenas o ouro é base corrente da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Acentuou a alegria nas bodas singelas de Canaã. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com que convives e recebe com gentileza a bondade aqueles que te procuram. Não guarde sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te que o amor é inesgotável na fonte do coração e que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Então vamos falar um pouquinho sobre essa leitura de Emmanuel, que ela é bem curtinha, mas como sempre as palavras dele nos traz bastante aprendizado. Então, quando a gente fala de caridade, a primeira coisa que vem na nossa mente, né, é em doar uma quantia em dinheiro, alguma coisa material, ou até mesmo aquelas coisinhas que a gente acha que não serve mais pra gente. Vou separar umas coisinhas para te doar. Ou às vezes até a gente pensa, se eu ganhar na loteria, se eu fosse rico, eu poderia ajudar mais, poderia ajudar tal casa, fazer isso, fazer aquilo, né? São esses pensamentos que
que vem à cabeça da gente quando a gente, às vezes, pensa, assim, na caridade, né? E Emmanuel, ele vem, assim, nessa leitura, ele vem justamente nos dizer o contrário, de como estamos equivocados. Então, a reflexão de hoje é para nos mostrar que dinheiro e doações em bens materiais, elas têm a sua importância, claro, né? Que é muito importante. Muitas casas de caridade, né? Muitas famílias estão precisando de doações em dinheiro para pagar suas contas, principalmente agora, né? Nessa situação que a gente está vivendo, de um alimento. São super importantes, sim, com certeza. Mas Emmanuel, com essa leitura, ele nos traz que tudo isso é importante, sim, mas não é tudo, né? E ele fala de Jesus, é lógico, né? Porque ele foi e é o maior exemplo de caridade no nosso planeta, né? Na humanidade, né? Então, se a gente pensar que há mais de 2000 anos ele esteve aqui na nossa Terra, né? No planeta Terra, se a gente pensar nele, né? Como é que ele doou, como que ele fez para ser a pessoa mais caridosa. Ele era rico, ele tinha posses, tinha bens materiais. Não, ele não tinha nada dessas coisas. Tanto é que ele nasceu numa manjedoura, como todos nós já estamos, né, cansados de saber. E foi assim na pobreza que ele cresceu. Apesar de estar algumas vezes entre ricos e pobres, ele demonstrou, tanto para uns quanto para os outros, né? Tanto para ricos quanto para pobres, que para ser caridoso não é necessário ter a riqueza material, né? O bem material, mas sim a riqueza espiritual. Exemplo disso, né, como conta na leitura, é que ele perdoou Pedro quando este o negou. Ele consolou os aflitos, nos perdoou por ter preferido Barrabás a ele. Olha que exemplo de caridade. Dentre tantas outras ações que a gente já sabe bem que foram praticadas por ele, né? Então, estamos passando por um momento bem difícil, né? Pessoas sofrendo muito, com doença, falta do pão material. Então, acho que, assim, para muitos, né, eu acho que é o momento mais difícil de suas vidas. E isso vem fazer a gente refletir o que estamos fazendo para colaborar com essa situação. Como estamos nos comportando diante de tudo isso. A gente sabe que realmente ninguém vive sem o pão material, né? Ele é muito importante porque ele nos fortalece, né, o nosso corpo. Mas a gente precisa refletir no sentido de o porquê está acontecendo tudo isso. Por que tantas vidas estão esvairindo, tantas pessoas passando necessidade, tantas pessoas com fome, né? O porquê de tudo isso? A gente precisa analisar friamente. A gente entende que essa situação que a gente está passando, que a gente vê, né, que não está excluindo ninguém. Nem rico, nem pobre, nem branco, nem preto. Se a pessoa é doente ou não está doente. Não importa quem seja, essa doença, ela está pegando qualquer pessoa. E a gente precisa parar, né? Como eu já falei, para a gente refletir essa situação calmamente, para a gente procurar entender o porquê de tudo isso, entender um pouquinho melhor, né? Assim, nós que somos espíritas, a gente tem um pouquinho de conhecimento do porquê de tudo isso, de porquê de toda esta situação.
Mas muitos não têm o entendimento. Apesar que a gente já sabe que cada um tem o seu tempo de entendimento, né? A gente também já sabe de tudo isso. Mas o que a gente precisa é encarar de uma forma real e concreta e procurar entender que o plantio é livre, mas a colheita, ela sempre será obrigatória. Então, o que a gente precisa fazer é parar de reclamar, né? Parar para pensar um pouquinho o que a gente está fazendo de nossas vidas, o que estamos fazendo de nossas vidas nessa encarnação. Porque muitas vezes a gente está empregado, mas a gente reclama do emprego, porque ganha pouco, ou porque está desempregado e não ganha nada, né? E aí, por aí vai, são inúmeras situações que acontecem no dia a dia, no nosso dia a dia, que quando a gente menos percebe, ou às vezes percebe também, né, pode ser, a gente só reclama. E com esse reclamar, a gente passa longe de agradecer, né? Será que esse não é um dos motivos de estarmos enfrentando essa situação atípica, né? Situação triste que a gente está vivendo? Vamos refletir nisso, né? Outra situação que a gente pode até imaginar também é como anda a nossa sociedade, a sociedade que estamos vivendo. Porque famílias já não conseguem se reunir mais para fazerem as refeições juntos. Muitas vezes a gente vê coisas assim que a gente nem acredita, falando sobre sexo, sobre doenças, sobre vícios, que a gente vê assim, coisas fora do normal mesmo, né? Se você for parar para pensar, a gente ouve coisas que assim, sexo deixou de ser aquela coisa, aquela ação conjunta de um casal fazer por amor. Hoje em dia, uma boa parte que pratica isso é mais pelo prazer, né? Vícios de todas as espécies a gente vê por aí, né? Misérias de muitos, riqueza excessiva de uns poucos, violência e crime está assim uma loucura total de todas as espécies. Mãe machucando filho, filho machucando mãe, são coisas tristes de se ouvir e de se ver. Meio ambiente, nosso meio ambiente, um planeta como o nosso, sendo devastado pela ganância, pela poluição. Então, com tudo isso, com todas essas situações, né, que eu acabei de colocar, e assim, tem muitas outras, que a gente pode perceber como estamos doentes e enfraquecidos moralmente. Essa é a nossa triste realidade, é o que estamos vivendo hoje, no mundo totalmente apegado ao bem material, esquecendo que precisamos de algo mais. Quantas são as desculpas que produzimos para não nos envolvermos com o próximo, com o nosso irmão? Para muitos de nós, a caridade consiste basicamente em doar aquilo que não nos tem mais serventia e utilidade, acreditando que esse seja realmente um gesto de caridade que seja suficiente para prover a necessidade do outro. Entretanto, né, a gente entende que caridade é bem diferente. Ela nasce do íntimo, ela é uma disposição íntima nossa, e ela tem que ser ativa, e tem que se manifestar, e que ela se manifesta das mais variadas formas, né? Em pensamentos de bondade, conselhos úteis, orações a favor do outro, em alimentos, né, pão material, e outros recursos, né,
que as pessoas vão precisar de alguma forma. E tudo isso faz com que o outro se reanime. Então, a gente precisa realmente entender o significado da caridade e ter em Jesus esse exemplo maior de caridade que ele foi, e a gente começar a agir, modificar um pouquinho esse entendimento, né? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? A resposta dos nossos amigos benfeitores: benevolência para com todos, não julgar as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou superiores. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos necessitamos dela. Então, muitas vezes a gente necessita, sim, né, da parte material. Mas muitas vezes também precisamos de um perdão, de uma oração, de uma desculpa, né? São coisas assim simples que a gente precisa muitas vezes e que às vezes a gente não encontra a pessoa ali para a gente desabafar um pouquinho, né? Para dar aquele abraço. Então, nós estamos muito carentes de tudo isso. E daí, a gente, com essa resposta aqui, né, que está no Livro dos Espíritos, a gente percebe porque estamos enfraquecidos moralmente, porque ainda não conseguimos entender todo o significado da resposta do Espírito da Verdade, que é preciso vir uma pandemia para nos prender dentro de casa, para ficarmos com os nossos, né? Aprender a lidar com os nossos e com nós mesmos, porque é uma luta diária. Dentro de casa, a gente se vê mais, a gente se vê na gente, vê como que a gente está agindo com eles e eles com a gente. Então, eu acho que esse momento, eu tenho certeza que esse momento é para isso, é para refletirmos, para a gente começar a praticar essa caridade que tanto se fala dentro do nosso lar, porque é a nossa base, é onde a gente aprende tudo e é onde a gente tem que partir daí a caridade, porque só quando a gente acerta tudo dentro de casa, dentro do nosso lar, a gente consegue expandir para fora. Então, esse é um momento muito grande de reflexão em todos os sentidos. Dinheiro é bom? É. Mas o que a gente faz quando a gente está doente com tanto dinheiro? Quantas pessoas desencarnaram agora nesse momento que tem muito dinheiro nos melhores hospitais, hospital de elite aqui de São Paulo? O dinheiro serviu para alguma coisa? Serviu para ele estar nesse hospital de elite, né? Mas partiu do mesmo jeito, sentindo as mesmas dores. E a família? E se também não tem família, como é que faz? Então, precisamos refletir em relação a isso. A gente precisa valorizar mais aquilo que temos, porque mesmo que a gente ache que não seja suficiente, a gente tem que olhar para trás, porque tem tantas outras pessoas que nem tem nem esse pouco que a gente tem. E a gente não deve esquecer a gente não deve esquecer que tudo o que a gente tem de melhor para doar está dentro de nós mesmos. A gente não precisa de bem material, a gente não precisa ter dinheiro. A gente precisa fazer vir à tona os melhores sentimentos em prol dos nossos irmãozinhos
mais necessitados e auxiliá-los. Então, não temos desculpa para dizer que a gente não tem dinheiro para praticar a caridade, porque mesmo que a gente não tenha esse dinheiro para doar, a gente tem sentimento, a gente tem amor, a gente sabe como é dar o perdão, a gente sabe que o outro precisa de paciência, assim como nós mesmos. Então, o dinheiro é bom. Não vamos dizer que não é, não vamos ser hipócritas a esse ponto de dizer, mas o que você faria sem dinheiro? Dinheiro é bom, realmente, porque a gente faz muitas coisas boas também com ele, assim como, né, pessoas utilizam dele para fazer coisas más, ruins. Mas a gente tem o que é de melhor, a gente tem dentro de nós, que é o que a gente pode doar para esses nossos irmãos. Eu separei uma leiturinha aqui bem rapidinha, uma historinha que eu vi que eu achei que vem assim bem de encontro a esse nosso Evangelho da noite. Fala assim: um dia, um pai de família rica levou seu filho para viajar para o interior com o firme propósito de mostrar quantas pessoas podem ser pobres. Eles passaram um dia, uma noite, num sítiozinho de uma família bem simplesinha. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho: como foi a viagem? Foi boa? Muito boa, papai. Você viu como as pessoas pobres podem ser? O pai indagou. E o filho respondeu: sim. E o que você aprendeu? Bem, papai, eu aprendi que nós temos um cachorro em casa e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz. Eles têm as estrelas e a lua. Eles oram antes das refeições. Enquanto comemos, falamos apenas de negócio e pronto. Quando fomos dormir, Toninho ajoelhou-se para agradecer o dia, inclusive por estarmos ali. E eu passei a maior vergonha, pois eu não sabia orar. Conforme o garoto falava, seu pai ia ficando sem graça e envergonhado. O filho, na sua ingenuidade, emocionado, acrescentou: obrigado, papai, por me mostrar o quanto pobres nós somos. Veja que coisa linda, a ingenuidade de uma criança. Então, às vezes, a nossa realidade não é a do outro, mas a gente precisa saber agradecer mesmo assim, porque se olharmos para trás, né, muitos gostariam de estar no nosso lugar. Então, a gente fica a reflexão para a noite, que a caridade, ela deve ser feita com aquilo que a gente tem em mãos. Ou que não tem em mãos, mas tenha dentro de nós, com os nossos sentimentos, nossa força de vontade em olhar para o outro e, mesmo que não tenha um dinheiro, uma comida para ajudar o outro, coloque ele em oração. Isso também é caridade. Muita paz a todos. Vamos para nossas vibrações da noite. Procurando se conectar mais ainda ao plano espiritual, pois é chegado aquele momento em que nos desprendemos de nós mesmos por alguns instantes e passamos a mentalizar aqueles irmãozinhos necessitados, fortalecidos e harmonizados com Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre. Vamos enchendo nossos corações com os mais belos sentimentos e transformando esses sentimentos em energias benéficas que estaremos direcionando a esses irmãozinhos. Vamos vibrando pela paz do mundo, pela crosta e pelo umbral. Vibremos por harmonia entre todos os povos. Vibremos pelo nosso planeta Terra, para que uma grande luz de cura o envolva.
trazendo saúde para todos os povos, principalmente aqueles que trabalham em hospitais. Vibremos por todas as religiões que divulgam o Evangelho de Jesus Cristo e por todos os espíritos com tarefas evangélicas. Vibremos pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado, e que essa luz seja forte o bastante para envolver nosso presidente e todos os ministros, para que governem com justiça e humildade, pensando sempre nos mais necessitados. Vibremos por todas as casas de caridade. Vibremos por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Vibremos por todos os países que se encontram em guerra, seja política ou religiosa. Vibremos pelos nossos lares, para que a luz do Divino Mestre sempre se faça presente, trazendo paz e harmonia. Essa luz é tão intensa e tão bonita que sai pelas portas e pelas janelas, chegando aos nossos vizinhos, à rua, ao nosso bairro, nossa cidade e nosso estado. Vibremos pelo lar da família cristã, que nos acolhe com muito amor, nos dando a oportunidade de trabalho. Vibremos também por todos os trabalhadores, por todos os alunos. Humildemente, vamos pedir permissão para vibrarmos por nós mesmos. E ainda em vibração, vamos deixando aquela vibração mais que especial, para que o plano espiritual direcione onde mais houver necessidade neste momento. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridas companheiras de jornada, de trabalho, de estudo, de convívio familiar, nossos amigos, nossos companheiros, vamos encerrando o nosso Evangelho da noite. Com muita gratidão, mais uma vez, né? Eu acho que gratidão é o que a gente tem que ter sempre, em todo momento, todos os instantes da nossa vida. A oportunidade da vida é bendita e a gente tem que fazer jus a ela. Então vamos agradecendo por mais essa noite, por mais essa acolhida do plano espiritual, dos nossos amigos benfeitores. Vamos pedindo amparo, paciência, para que eles continuem ao nosso lado, nos sustentando, nos apoiando, nos intuindo, para que façamos sempre o melhor. E para que coloquemos em prática, pelo menos um pouquinho no nosso dia a dia, todas as lições que aprendemos, todos os exemplos de Jesus. Estamos aqui para evoluir. Não podemos ficar parados. Então vamos aproveitar mais uma vez, eu falo, a oportunidade da vida, porque ela é bendita. O simples fato da gente acordar de manhã, colocar nossos pés no chão, levantar-se sozinho da cama, isso é divino, isso é maravilhoso. Temos que ser gratos. Pode ser que o nosso dia aconteça algumas coisinhas que a gente não fique tão feliz, né? Mas vamos olhar para trás e ver que tem pessoas bem piores. E vamos agradecer sempre, sempre,
com Jesus. Muita paz a todos, uma semana iluminada, com muita saúde. Boa noite, queridos amigos.